Olá, queridos amigos dessa casa querida, a casa da nossa Ivone Pereira. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. E hoje estou aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre os guias espirituais. Vamos trazer algumas elucidações à luz da obra de Ivone Pereira, Amor e Ódio. Mas antes de começarmos a conversar, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A nossa leitura de hoje está no livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Lição 35. Mensageiros divinos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Aí mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E mesmo que se alteiem a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção. Nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor. De modo a que a tolerância nos não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim nos ajudam a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclara-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantamo-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro, por resistir ao mal em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. Vamos então, meus amigos, à nossa prece. Mestre amado Jesus, Senhor nosso, Deus nosso Pai, queridos amigos, trabalhadores incansáveis dessa casa querida, casa de Ivone Pereira, a Ti rogamos, Senhor,
que possamos nessa oportunidade levar as palavras benditas dos teus ensinamentos a todos aqueles que se dispuserem a aprender, a te ouvir, a conhecer um pouco mais dos seus ensinos e das suas obras, que possamos sempre ser instrumentos úteis nessa seara do bem. Por isso pedimos que nos ampare e nos proteja, e nos ilumine, rogando a todos um bom momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então iniciar o nosso estudo, que vai nos elucidar a respeito dos guias espirituais, e vamos nos basear na obra Amor e Ódio, de Ivone Pereira, ditada pelo Espírito Charles, e também no Livro dos Espíritos. Aqui trazemos uma questão do Livro dos Espíritos, 514, para começar o nosso estudo. Quem são, afinal, os invisíveis, né? Os nossos amigos invisíveis? A questão 514 pergunta, Kardec pergunta: os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Então vamos começar esclarecendo, né, essa diferença. O que é espírito protetor, o que é espírito familiar e o que é o espírito simpático? Então, ele nos aponta de maneira bem clara essa diferença, né? Dizendo que o espírito protetor é o anjo guardião, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. E ele é sempre de uma natureza superior, relativa àquele a quem ele protege. Então, o espírito protetor, ele é um missionário, ele está ali na vida daquele ser, do homem, com esse intuito de ajudar a progredir. E o espírito familiar? Vão se ligar por laços mais ou menos duráveis, né? Tendo em vista sempre ser úteis ao homem, aqueles laços, né? Que são frequentemente limitados, eles não são duráveis, como é o laço do espírito protetor. E os espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos por nós, né? São aqueles espíritos que se assemelham com nossos gostos, nossos sentimentos, tá certo? Então, nesse momento, é importante a gente fazer essa distinção, porque vamos tratar aqui, então, mais especificamente do espírito protetor. Nessa obra magnífica de Ivone, né, Amor e Ódio, ditado pelo Espírito Charles, no capítulo 5, seguindo, como todas as obras de Ivone, um cunho doutrinário espetacular, né? Essa não seria diferente. Então, ela aponta, nesse capítulo 5, de uma forma belíssima, para a figura do guia espiritual. Então, nós vamos nos ater nesses pontos que ela vem destacando no livro. E o primeiro ponto que ela coloca é que a crença doutrinária que prova ao homem a existência de um guia espiritual, junto dele, desempenhando uma missão de tutela, né? Ela aponta de que é maravilhosamente consoladora essa crença, porque vai dizer para a gente, para aqueles que têm olhos de ver, que definitivamente sozinho nós não estamos jamais. Além da figura do nosso Pai Maior, do nosso grande irmão Jesus, nós temos ainda a presença constante desse amigo querido, que é o guia espiritual, que desempenha uma missão tutelar particular para cada um de nós.
né? E lhe é conferida pelo Pai. Essa missão é conferida por Deus a ele. Vamos observar, então, o que ela vai destacar como pontos principais a respeito do guia espiritual. Ela já nos começa falando que ele é como um agente do amor divino junto das criaturas, né? Como se ele estivesse ali como um representante desse amor maravilhoso da providência divina, né? E que ele age sobre o homem com mais frequência do que a gente imagina. Então ela diz que para nós não conseguimos compreender essa frequência com que o guia espiritual atua em nossas vidas. E olha que maravilha, ele nos acompanha desde aquele nosso estado primitivo de selvageria até o coroamento dos nossos méritos. É como a figura de um pai, né, acompanhando mesmo o crescimento daquele filho, velando por ele, estando ali ao lado, dando a mão, protegendo, mostrando os caminhos. Então, ele assiste o homem em todo esse tempo. E outro ponto que ela fala é que é como a destra do Criador, que se espalma sobre o homem e o inspira e o protege. É a mão de Deus sobre nós, né? É a extensão da mão divina nas nossas vidas. Então, a presença desse guia espiritual é para nós um presente, né? Uma verdadeira bênção que nós temos. Ivone nos traz também algumas características mais peculiares, né, dos guias espirituais. Ela vai falar para a gente que eles também caminham na evolução, na escala evolutiva, né? Então, eles também têm uma escala de aperfeiçoamento e que eles vão aplicar as leis do Criador, né, com sabedoria equivalente ao seu próprio grau de elevação. Veja que interessante, né? Eles também estão, na medida que eles desempenham esse trabalho tutelar, eles também ascendem na escala evolutiva. E o amor que eles têm para conosco, ele também está de acordo com essa condição espiritual a que ele chegou. Então, a cada passo que ele dá na sua escala evolutiva, mais condição de desempenhar melhor esse sentimento de amor, de desempenhar melhor esse papel de guia espiritual, ele tem, né? Porque ele se fortalece e ele se avoluma nessa proporção que ele vai ascendendo a escala espiritual, no próprio progresso espiritual. Ela ainda vai nos dizer que, dependendo também do grau da própria elevação do guia espiritual, ele pode influenciar a existência de 100 ou de 1000 individualidades diferentes, e a cada uma vai proteger e inspirar. Mas veja, a distinção, né, a diferença dele inspirar 100 ou 1000 está de acordo com o seu próprio grau de evolução, né, a sua própria elevação. Então,
essa observação que ela nos traz, é muito interessante que nós também tenhamos essa percepção, porque ele também está caminhando. E à medida que ele vai colher para ele os triunfos, à medida que aquela alma tutelada também vai ascendendo na linha do progresso, na linha ascensional, né? Ele vai sofrer, se o tutelado sofrer, ele vai se rejubilar com as vitórias. E esse progresso ele vai se dando de forma contínua, né? É uma condição maravilhosa. Ele hoje tem uma tutela de 100 e caminhando na escala evolutiva, ele amplia essa sua condição de tutelar, né? Ela nos diz que ele ainda pode, se ele quiser, né, dependendo da sua vontade, ingressar em mundos mais evoluídos que o nosso, né? Em missões diferentes, em tarefas abnegadas, mas geralmente eles só vão fazer essa escolha se as almas, né, os seus tutelados, puderem seguir com ele nessa etapa luminosa, né? Nessa etapa de mais um progresso na linha evolutiva. Então, ela diz que raramente ele deixa para trás os seus tutelados, apenas fazendo por necessidade ou por pedido de ordem superior, né? E aí ele vai migrando para outros continentes do universo sideral. Mas veja, ele se compromete com cada um de nós. Não é belíssimo isso? É encantador, porque é a razão de ser, né? As nossas conquistas são conquistas que eles também têm. E a razão do trabalho e da existência dele é o nosso cuidado, é a nossa proteção, é a nossa inspiração. E quanto mais nós conseguimos, mais eles também conseguem. Outro aspecto que nos é apontado é que essas entidades espirituais de ordem elevada ainda podem refletir a sua própria personalidade sobre vários pontos da Terra e do espaço. Então, é possível que eles tenham sob sua tutela criaturas de diversas partes e de diversos mundos. É possível, né? Nós não estamos sozinhos no planeta Terra e nem temos apenas o planeta Terra como mundo de provas e expiação. Então, essa também é uma capacidade desse guia espiritual, né, desse espírito de ordem superior, de refletir e de estar inspirando e protegendo criaturas sobre vários pontos da Terra e do espaço. É uma mudança completa no nosso ponto de vista, não é verdade? É mais do que subir no alto da montanha e observar para baixo, né? Eu costumo dizer que a doutrina espírita ela modifica muito os nossos olhares diante das coisas da vida. Mas essa observação, ela nos coloca num patamar que talvez a gente não consiga ainda muito bem traduzir, né? É tão diferente e tão distinto do que nós estamos habitualmente acostumados. Outro aspecto que ela destaca é que eles podem reter as vibrações
as suas vibrações, da mesma forma que eles podem expandir, né, e refletir a sua personalidade para vários lugares da Terra e do espaço, eles também podem reter as vibrações e chegarem às mais ínfimas condições. Então, para eles, é uma condição, uma faculdade já desenvolvida, e eles têm essa possibilidade, essa prerrogativa. Se o tutelado dele precisa que ele retenha essa vibração para estar com ele em algum momento, é sim possível a ele, é favorável a ele essa condição. O livro retrata de forma sublime como esse guia espiritual se apresenta, né? É uma história, um romance, e o guia espiritual se apresentou para um personagem do livro. Então, eu fiz questão de fazer a transcrição aqui, porque ele vai dizer que no instrutor, que é o guia espiritual, tudo se resumia em luz. E ele diz que a luz possui alma, vida, inteligência, porque é vibração. E ele vai descrever assim: trajava-se de essências luminosas, de alias fulgurações, forjadas da sua própria vontade. Vejam, da sua própria vontade, harmonizadas com as lidimas preocupações do belo, de fluidos moldados na argênteas vibrações da sua mente, que estavam unificadas com o bem, de luz, enfim. Então, ele se trajava de luz, ele se apresentava de luz, como um halo de luz, né? Assim que ele se apresentou ao personagem na história contada no romance. Mas é belíssimo essa forma poética com que Charles dita para Ivone a forma, né, que o guia espiritual se apresenta. Percebam que ele próprio, o guia espiritual, que forja, né, que faz a sua vontade, de acordo com a sua vontade, aquela forma para se apresentar, né? E que as vibrações estão unificadas com o bem, com o bem. De luz, enfim, apenas de luz, né? Agora vejam que ela nos aponta também o futuro do guia espiritual. Qual é o futuro, né? Pela vontade do Eterno no Criador, em que se tornará o guia espiritual? Então, ele nos diz que o seu destino é ser essência, animada, espírito, criatura, ciência, glória da criação, como cada um de nós, né? Como cada um de nós temos no nosso destino, na nossa linha ascensional também sermos consciência, glória da criação. E outro ponto que ela destaca é que nesse futuro poderão essas criaturas, esses espíritos já dotados dessa potencialidade brilhante e já conscientes da sua própria vontade, de uma esfera ascensional superior, eles poderão distender energias para além e para mais longe, e através disso se tornar presentes aqui e acolá. Então, eles podem se tornar presentes. Esse é o dom que nós chamamos da ubiquidade.
é um dom que o espírito só desenvolve depois de longas etapas da romagem fecundas e heróicas, né? Através dessas dobraduras do tempo e do espaço. Então, esse caminhar dele, ele vai angariando condições de executar esse dom da ubiquidade. Mas é um futuro, né? O que está lá naquele ponto ascensional da criatura. Bem? E por fim, ela nos aponta que o atributo do Criador Supremo, projetado em potência relativa, suscetível de progresso, ainda a criatura que se unificou com o divino, uma vez que a criatura será facultada através dos milênios a suprema glória de refletir a imagem e semelhança do seu Deus e Criador. Então, ela conclui nesse ponto onde se destaca o que esperar do guia espiritual, né? Desse futuro, desse caminho dele. É exatamente isso, refletir a imagem e semelhança de Deus, o seu Criador, aquele a quem ela deve todas as coisas, né? O seu progresso, as suas potências, a sua unificação. Então, será facultada a essa criatura, mas através de milênios. Não são poucas encarnações, não são poucas experiências, né? Então, é aquele espírito que já caminhou, que já, através dessas idas e vindas no tempo e no espaço, angariou essa romagem. Então, é belíssimo esse encerramento que a Ivone nos aponta, dessa figura maravilhosa que é o guia espiritual, e a importância, né, principalmente a importância que ele tem na vida de cada um de nós. E para que a gente possa encerrar esse nosso estudo, eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, porque a figura do guia espiritual, muitas vezes, para a criatura, passa desapercebido. Em outras vezes é superestimada. Nós colocamos tudo na mão deles, né? E queremos sempre ser intuídos e inspirados para aquilo que nós queremos, para o que é a nossa vontade, e não a vontade de Deus, né? Do nosso Pai Maior. Então, esse momento aqui de reflexão, é importante que a gente possa fazer esse destaque para essa figura que nós vimos aqui no estudo, que também se rejubila e que também se decepciona como nós, e que está ao nosso lado independente do que nós fizermos, né? E que está o tempo inteiro nos protegendo e nos inspirando, vejam. E ele nos acompanha desde o nosso mais primário estado de criatura até agora e também futuramente. Ele se empenha, ele se dedica. Esse é o nosso querido guia espiritual. Que cada um de nós possa, nesse momento,
no recolhimento dos nossos pensamentos, elevar um agradecimento de coração a essa figura maravilhosa que Deus deu a possibilidade de colocar na nossa vida para nos acompanhar, para estar conosco, para nos dar a mão, a hora que for, a hora que pudermos e a hora que quisermos, Ele estar conosco. Então, essa passagem do Evangelho, ela aponta muito para esse momento, que é um momento que a maioria de nós não se lembra, né? Mas ele diz lá: eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Né? Jesus nos falando desse momento em que o nosso espírito está liberto no desdobramento do sono. Então, nesse momento, nós estamos em contato mais próximo com aqueles que estão próximos de nós, que são os nossos guias, os nossos amigos espirituais e também o nosso mestre querido. Então, que possamos nos lembrar, principalmente, que não estamos sós. Nunca. E se achamos que Deus está muito longe e que Jesus também está muito longe da nossa vida cotidiana, tão rotineira, que possamos ter a convicção de que o nosso guia espiritual está aqui, conosco, do nosso lado, nos amparando e nos protegendo sempre. Obrigada, queridos amigos. Um beijo no coração. Mestre amado, Jesus, Senhor nosso e companheiro de todas as horas, queremos agradecer-te a oportunidade bendita de estarmos nesse momento, chegando a cada coração, a cada lar, que cada um que estiveram conosco nesse momento possam receber as bênçãos, a chuva de bênçãos, que se sintam todos abençoados e protegidos e amparados pela sua mão divina, poderosa, maravilhosa. Que possamos ter essa certeza e essa convicção, Senhor, de que tudo está no seu devido lugar e que o amparo nunca falta e nunca faltará. Fica conosco, Senhor, sempre e hoje. Que assim seja, graças a Deus.